inteiros tem essa propriedade a mais. Então, é sempre assim, a gente começa construindo um conjunto maior, tá certo? Então, vamos para cá, ó. Então, só relembrando, esse aqui é o nosso conjunto. Ele é os naturais unido com menos os naturais. Mas eu vou escrever assim, ó. Menos 2, menos 1, 0. Então, esse aqui é o nosso conjunto Z, tá certo? As propriedades importantíssimas para a gente ver agora são essas. Essa é a primeira. Tipo, dados. A e B, números inteiros. O que é que a gente tem? Temos o seguinte. Isso aqui vai ser muito importante. A soma pertence a Z. A diferença pertence a Z. Então, sempre a diferença de inteiros e a soma de inteiros é inteiro. E, por fim, o produto de dois inteiros é inteiro. O que eu não posso garantir é a divisão. Quando eu escrevo a fração, nem sempre a fração vai ser um número inteiro. Então, esse caso particular de inteiros, que a fração é inteira, a gente vai ver isso aqui. É quando um divide o outro, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai ficar com essas 3 observações. Isso a gente diz que ele é fechado para a soma, fechado para a diferença e fechado para o produto. Ou seja, sempre, dado 2 inteiros, o produto é inteiro. Ok? Pronto. Agora veja o seguinte, deixa eu colocar essa observação aqui, ó. A sobre B, a gente não pode garantir, não podemos garantir que seja inteiro. Seja inteiro. Isso para A e B inteiros e B diferente de zero, tá bom? Com A, B inteiros e B diferente de zero. Beleza? Mas existem casos que isso ocorre. Nestes casos, a gente vai ver uma definição, que é a definição de divisibilidade. Como assim, professor? Então, a gente vai ver a primeira definição, na verdade, a segunda, né? A primeira, o que é o conjunto Z. Então, vamos ver essa definição, que é a seguinte: sejam A e B números inteiros com B diferente de zero. Tá bom? Dizemos que B divide A, ou A é divisível por B, quando essa fração é um número inteiro. É inteiro. Professor, mas eu já vi outra notação nos livros, né? Como é que a gente denota? Denotamos por... A gente coloca assim, ó. Aqui é o contrário, né? Esse símbolo, o A em cima. A e B, tá bom? Então, a gente denota assim, ó. B, barrinha em pé, A. Como é que eu leio isso? B divide A. B divide A. É só para dizer que a fração A sobre B é inteira, tá certo? Professor, alguns exemplos, né? Por exemplo, 2 divide 6. Por quê? Pois 6 sobre 2 é igual a 3 e 3 pertence a Z. Outro exemplo, 4 divide 8, pois 8 é 4 vezes 2. Aí eu digo que A divide B, né? Neste caso eu estou falando B divide A, ou A é divisível por B, ok? Dessa propriedade, pessoal, vão surgir algumas consequências. Quais são? E os casos que não são inteiros, né? Quando isso aqui não é inteiro. Então, tem uma forma de eu escrever A em função de B. Isso é chamado algoritmo da divisão. Nesse algoritmo da divisão, a gente vai ver
duas classes dentro do Z que são importantes. Quais são? O conjunto dos pares e o conjunto dos ímpares. Aí tudo isso, as propriedades daqui para frente, a gente vai provar, tá certo? Então, um fato importante é chamado algoritmo da divisão. O que é um algoritmo? É um método. Então, é uma forma de eu expressar os dois inteiros. Para quando? Para quando isso aqui não for inteiro, tá certo? Então, é o seguinte, dados A e B pertencentes a Z, tá bom? Com B diferente de zero, tá bom? Então, esse resultado é violentíssimo. Tem lá demonstrado no materialzinho. Eu uso o princípio da boa ordem. Eu vou falar disso para vocês nas questões. Então, existem únicos Q e R, que é o quociente e o resto, tais que nós podemos expressar o A como B vezes Q mais R. Isso aqui, só relembrando para vocês, a gente vê isso desde lá do sexto ano, né? A forma de expressar o A em função de B. Eu coloco cópias de B. Aí, quando o resto for zero, eu digo que o A é divisível por B. Caso contrário, vai ter um resto R. E qual é a propriedade do resto? Com. Isso vale para lá na parte de álgebra, a parte polinomial. Sempre quando eu divido dois polinômios, sempre tem um quociente e o resto com algumas propriedades, tá bom? Então, neste caso aqui, o resto ele é maior ou igual que zero e é menor do que o valor absoluto de B. Por quê? Pode ser que eu divida um número por menos 3, por menos 5, tá certo? Nem sempre eu vou utilizar números positivos aqui na divisão, ok? Então, esses caras são únicos, ou seja, se eu conseguir escrever o A de outra forma, que satisfaça essa condição, o Q e o R são iguais, tá bom? Iguais a outra forma de escrever, tá bom? Professor, quais são as consequências disso aí? Isso quer dizer o seguinte, por que que é importante utilizar o algoritmo da divisão? Para eu expressar um número de diversas formas. Isso aí eu já vou utilizar o princípio da casa dos pombos. Como assim? Deixa eu colocar uns exemplos disso aqui, tá certo? Exemplos. Tipo, divide o número 10 por 3. Então, vou ter quantas cópias de 3? Vou ter 3 cópias de 3 e o resto é 1. Isso quer dizer que o 10 pode ser escrito dessa forma. 3 vezes 3 mais 1. Como é que eu sei que a divisão está correta? Quando esses dois caras são inteiros e esse cara aqui, o resto, está entre 0 e o módulo desse cara menos 1. Tá certo? Eu já vi questão de concurso com isso. Verifique se o resto da divisão está correta, tá certo? Outro caso, por exemplo, 15 dividido, fazer assim, ó, por menos 2. Aí quem vai ser o quociente, quem vai ser o resto? O resto, vamos colocar aqui, ó, R e Q. Pelo algoritmo da divisão, o resto tem que estar nesse conjunto, ó. 0 ou 1. Por quê? Porque o valor absoluto de menos 2 é 2. Então ele tem que estar entre 0, tem que estar assim, ó, maior ou igual que 0, e menor do que o módulo de 2. Como ele é inteiro, ele tem que estar nesse conjunto. Logo, quem são esses carinhas? Aqui vai ser o menos 7 e aqui vai ser 1. Tá certo? Então tem que ter cuidado com isso. Com isso, pessoal, o que é que a gente já começa a ver? É a paridade. Isso é um fato bastante importante que passa despercebido. Dado o inteiro, n, quando eu divido n por 2, eu vou ter o quociente e vou ter os possíveis restos, 0 ou 1. Então, a gente vai ver a primeira definição sobre paridade. Então, definição 2, que é qual? É a seguinte, ó. Seja A um inteiro. Dizemos
dizemos que, primeiro, A é par se ele for dessa forma. 2 vezes x mais 0, onde x pertence a z. Ou seja, quando ele possui resto zero na divisão por 2. Tá certo? Todo número par é desse formato. Exemplos de pares, de números pares. Menos 8 é par, pois o menos 8 ele é 2 vezes menos 4. E esse carinha aqui, a gente não pode se esquecer disso, tem que ser inteiro. Não é só 2 vezes alguém, esse alguém tem que ser inteiro, tá certo? 10 é par, porque 10 é 2 vezes 5 e 5 pertence a z. O zero é par. Por que 0 é par? Porque o zero ele é 2 vezes 0. Sempre tem que ser desse formato. 2 vezes alguém, esse alguém inteiro. Só, pessoal, que nem sempre o resto da divisão de um número por 2 vai ser 0. Pode ser que seja 1. Se for 1, a gente dá um nome para isso. Então, A é dito ímpar, se A for da forma 2x mais 1, onde o x pertence a z. Ou seja, são todos os números que são escritos da forma 2x mais 1, e x é inteiro. Professor, exemplos. Aí, pessoal, tanto faz o número ser positivo ou negativo, tá certo? Que eu posso falar de paridade. Por exemplo, 7 é ímpar, pois 7 ele é 2 vezes 3 mais 1. Ou seja, 1 é o resto da divisão desse 7 por 2. Tá certo? Então, onde? Aí não esqueça, 2 vezes alguém mais 1. Esse alguém tem que ser inteiro. E por aí vai. 1 é ímpar. 1 é ímpar, porque 1 é 2 vezes 0. Ou seja, estou dividindo 1 por 2. Então, são quantas cópias de 2? Nenhuma, são 0, mais 1. Esse 0 pertence a z. Então, pessoal, isso diz duas coisas para a gente. Diz o seguinte, que o conjunto dos inteiros eu posso dividir em dois grupos. Quais são esses grupos? O grupo dos caras que deixam o resto 0, na divisão por 2, unido com o grupo dos carinhas que deixam o resto 1. Tá certo? Será se tem interseção? Isso já foi até problema de uma escola militar. Será se existe um número que seja par e ímpar ao mesmo tempo? Aí eu vou começar com esse primeiro exercício, tá certo? Para a gente fazer outros e ir para as próximas questões. Aí em cada problema, vocês vão ver que são problemas de competições, eu vou falar mais dessa teoria, tá certo? Deixa eu ir para mais uma página. Então, para cá. Vou colocar aqui um exercício, né? Exercício 1. Lá era o seguinte, ele perguntava, pode existir um número que seja par e ímpar ao mesmo tempo? Então, olha a pergunta. Existe A pertencente a Z com A par e A ímpar? Essa era a pergunta. Como é que responde isso? Solução. Você vai supor que existe e vai chegar numa contradição. Uma contradição matemática, né? Como assim, Luiz? Então, suponha que exista. Suponhamos que exista tal inteiro. Que exista tal inteiro A. Logo, se ele é par, nós temos o seguinte. Ele vai ser da forma 2x para algum x pertencente a z, e se ele é ímpar, ele vai ser da forma 2y mais 1 para algum y pertencente a z. Como é o mesmo A, então eu posso reescrever isso aqui. Daí, teremos que 2x é igual a 2y mais 1. Se somente se 2x menos 2y é igual a 1. Tá certo? Se somente se, vou dividir tudo por 2. X menos y igual a 1 meio. Opa, qual é o problema aqui?
Aí eu vou usar lá a primeira parte dos inteiros, que os inteiros são fechados para a diferença, para a soma e para o produto. Como esses caras são inteiros, essa diferença, ela é sempre inteira. É inteiro. Só que um meio não pertence a Z. O que foi que nos causou esse absurdo, essa contradição? Supor que existe um número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Ou seja, não existe. Como qualquer inteiro, quando eu divido por 2, o resto só pode ser 0 ou 1, o que é que a gente conclui com isso aqui? Isso aqui vai resolver até problema emocional. Como assim, professor? Isso quer dizer o seguinte: com esse problema, a gente conclui que o conjunto dos inteiros ele pode ser escrito como a união de dois conjuntos. Vai ser o conjunto dos 2x, x pertencente a z, unido com os 2y mais 1, onde y pertence a z. E mais, esse conjunto interceptado com esse é o vazio. O conjunto dos 2x, x pertencente a z, interceptado com 2y mais 1, y inteiro, isso aqui é o vazio. Foi isso que a gente acabou de mostrar, não tem interseção. Então, pensou em um inteiro, ou ele vai estar nesse conjunto dos pares, ou ele vai estar nesse conjunto dos ímpares. Isso vale também, pessoal. Pensou em um número, como é que eu posso expressar esse cara em função de outro? Aí eu divido A por 3, por exemplo. Todo inteiro A, quando eu divido por 3, quais são os restos? Pode ser 0, 1 ou 2. Então, isso eu posso representar o Z como a união de três conjuntos, os que deixam o resto 0, os que deixam o resto 1 ou os que deixam o resto 2. E aí vai, tá certo? Então, aqui é só para dizer o seguinte, qualquer número que a gente pensar, ou ele é par inteiro, né? Ou ele é ímpar. Deixa eu fazer outro exercício simples para provar o seguinte, ó. Se eu somar dois números pares, isso dá o quê? Aí pegue dois pares simples, pequenos, né? 2 e 4, dá 6, tá certo? Ó, tem um pessoal perguntando como é que faz para assistir a aula. Eu acho... Pera, eu mando já o link. Um momento. Então, pessoal, veja o seguinte. Como é que eu provo isso no caso geral? É assim. Então, prove. Vou fazer assim. Sejam A e B pares. Então, a soma A mais ou menos B é par. E o produto também. Professor, isso é importante? Sim. Tem certos problemas que, com esse simples argumento, a gente termina o problema. Vamos provar isso aqui, ó. Aí tem várias propriedades. Se eu somar par mais ímpar, isso vai dar ímpar. Tem como provar? Tem. Tudo isso tem como provar usando essas propriedades. O produto de ímpares dá ímpar, tá certo? Então, como é que eu provo isso? Vamos fazer o seguinte. Se A e B são pares, sendo A e B pares, implica o seguinte, que eles são da forma 2x e o B é da forma 2y, onde x e y são números inteiros. Opa! Então, quem é A mais ou menos B? Isso vai ser 2x mais ou menos 2y. Isso é igual a 2 que multiplica x mais ou menos y. Por que é que eu garanto que isso é par? A soma ou diferença de inteiros é inteiro. Então, sempre que eu puder expressar 2 vezes um inteiro, isso aqui é par. Opa, Luiz, assim fica bom demais, né? E o produto? O A vezes B. Isso é 2x vezes 2y. Basta eu ter um fator 2. 2 que multiplica, eu vou trazer tudo para cá. Ó. 2xy. X, y e 2 são inteiros. O produto finito de inteiros é inteiro. Então, isso aqui é inteiro. Vou colocar assim, pertencente a Z. 2 vezes o inteiro é par. Aí tem outras propriedades, né? A soma de números ímpares é o quê? É par. É o produto de dois. Se eu tenho um produto de dois números, tá dando ímpar. O que é que eu posso garantir? Se o produto de dois ímpares de dois números é ímpar,
necessariamente os dois são ímpares, tá certo? Deixa eu enviar aqui o link para esse aluno aqui, pessoal. Um momento. Pronto, deu certo. Tranquilo? Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais coisas. Já para eu ir para os exercícios. Nos exercícios eu vou dar um toque mais de teoria, porque eu sou mais rápido para ir para os problemas, né? Deixa eu falar mais umas propriedades bacanas aqui. Vamos lá. Exercício 3. Depois, como eu gero o PDF e a aula fica gravada, aí vocês podem rever várias vezes, tá certo? Outra propriedade. Aqui, pessoal, tem um fato bacana que é o seguinte. Só usando essa definição de paridade de número par, número ímpar, eu já posso provar alguns números que não são racionais. Aí o que é isso? Um número é dito racional quando ele pode ser escrito como a divisão, né, a fração de dois inteiros, desde que o inteiro, o denominador, seja diferente de zero. Tipo, 10, todo número inteiro é racional, tá certo? Mas alguns números não podem ser escritos como frações. Você pode estar pensando, mas como assim, né? Isso começa lá da escola pitagórica. Depois que prova o teorema de Pitágoras, então, um cara constrói um triângulo, retângulo de catetos 1 em 1. E aí, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado seria 2. Então, a ideia é provar que não existe nenhum número que seja racional que o quadrado dê 2. Eu vou fazer esse exercício com você, usando só a definição de paridade. Antes, eu quero só provar o seguinte, ó. Prove justifique. Prove que par mais ímpar é ímpar. Por que eu estou fazendo esse problema? Porque vai ser útil para os problemas que nós vamos resolver, tá certo? Então, prova. Toda essa linguagem, né, matemática de prova, demonstração, isso a gente vai estudar, mas quem está no curso superior, né, isso estuda muito nas disciplinas do primeiro semestre, matemática discreta e matemática básica. O Loeste vê isso bem detalhado. Outro tópico importante que a gente vai estudar aqui vai ser geometria plana, tá certo? Vou pedir até meu amigo Manuel para ver umas aulas introdutórias falando sobre a história da geometria, como ele é doutor em geometria, então ele sabe falar melhor do que ninguém sobre isso, tá bom? Aí a parte dos problemas, aí eu vejo, tá bom? Então todo mundo vai estar participando de alguma forma. Então como é que eu... Professor, Opa! eu venci com o senhor no S1. No S1, né? Pois é, rapaz. Olha aí. Então como é que eu provo isso? Ó? Então sejam A par e B ímpar. Então, como é que a gente pode escrever? O A vai ser 2x. Aí, não esqueça, onde x pertence a z. E o B é ímpar. Ele é 2y mais 1, onde y pertence a z. Então, vamos somar. Logo, quem é o A mais B? O A mais B é 2x mais 2y mais 1. Isso é igual a 2 que multiplica x mais y mais 1. O que é que eu posso dizer que é pai? Muito cuidado. Esse cara aqui é inteiro. Por quê? Porque x e y são inteiros. Ele é fechado para a soma. Então, isso aqui é inteiro. Então, 2 vezes o inteiro mais 1 é ímpar. Então, sempre quando for fazer esses probleminhas, pegue casos simples. 2 mais 3, tá certo? 4 mais 3, para ver o que é que dá. Depois você generaliza. Essa é a ideia. Todo matemático faz os casos pequenos, depois faz o caso geral. Tá certo? Só uma definição aqui importante para mostrar que como essa ideia de paridade, isso é violento, né? Eu vou fazer vários problemas. Hoje eu vou fazer uns. Na próxima semana eu faço mais outros, fechando essa parte de divisibilidade e paridade. Aí depois tem os números primos, o MMC, MDC e a congruência, que é um fato poderosíssimo, tá bom?
Ó, só uma observação. O primeiro conjunto a ser estudado implicitamente, né, pela humanidade, foi os naturais, tá certo? Aí tem uma grande discussão se o zero faz parte ou se o zero não faz parte, né? Isso aqui não vem ao caso. Eu considero que o zero faz parte, tá certo? Mas se os meus amigos não concordarem disso, eu tiro o zero. Aí vai depender, tá certo? Então esse aqui é o conjunto dos naturais. Então ele serviu, primeiramente, só para associar objetos, tá bom? Só que como a diferença não é natural, de dois naturais em geral, então cria-se um conjunto maior. Então cria esse carinha aqui, ó. Que é esse mesmo conjunto, só que os elementos agora podem ser multiplicados por menos 1. Então posso escrever assim, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, e aqui vai, ó. Isso aqui, ó, é um curso todo para estudar só essas propriedades. O que a gente vai ver aqui é umas propriedades para resolver alguns tipos de problemas, tá bem? Mas tem toda a construção. Lá nos reais, você prova que esses conjuntos são enumeráveis, tá certo? Isso aqui, você indo para a parte da análise, tem várias aplicações. Isso aqui resolve problema emocional, tá certo? A disciplina de análise, que você pode estudar isso. Eu vi umas notas de aula, acho que foi do Emanuel. Depois eu vou até pedir para ele colocar para a gente. Falando todo a filosofia por trás desses naturais, desses inteiros, essas propriedades com funções, isso é lindo, tá certo? Depois eu vou ver se eles conseguem colocar esse PDF, que aí a gente vê todo o linguajar matemático pesado por trás disso, tá certo? Aqui é só um resumo bem conciso, tá certo? Pois é, Manuel. Manuel fez umas notas de aula aí, rapaz, a gente fica emocionado de tão perfeito, né? Então isso é bom para vocês, né? Mesmo quem não for seguir a carreira matemática, para ver esse rigor matemático. Daí, pessoal, o problema é o seguinte. A gente viu que quando eu divido A por B, pode ser que o resto seja zero. Se o resto for zero, eu digo que um é divisível por outro. Mas quando o resto não for zero, aí tem o algoritmo da divisão, tá certo? Então, para este caso, tem um novo conjunto. É um conjunto maior. Por enquanto, só esses dois aqui já resolveram muita coisa da sociedade. Ó. Então, vou colocar aqui. Ó. Os naturais são contidos em Z. O que é que isso quer dizer? Todo natural é inteiro. E agora tem-se um novo conjunto, que é os racionais, tá bom? Ele é todas as frações x e y inteiros, onde esse cara, o y, não é zero. Porque aí dá uma indeterminação. Então aqui são os racionais. Ok? Nesse período, tá certo? Conhecia o teorema de Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras afirma, né? Pitágoras. Ele diz o seguinte: dado um triângulo retângulo, né, com catetos B e C, a gente pode pensar assim, então o terceiro lado, que é o maior, a soma dos quadrados desses catetos dá a hipotenusa. Então, Pitágoras provou isso. Então, tem o seguinte, ABC, aqui retângulo, então, o quadrado de A é B2 mais C2. Ok? Só, pessoal, que surge um problema aqui, que é o seguinte. Eu sei que existe um triângulo, né, retângulo, de catetos 1 e 1. Ok? Pelo teorema, o quadrado desse maior lado vai ser igual a 2. E aí? Esse número é ou não racional? Tá certo? Então, a pergunta, vou colocar exercício 4. Aqui tem várias demonstrações, tá certo? Eu vou fazer uma das mais humildes que existe, que é o seguinte: raiz de 2, justifique, né? Prove que raiz de 2 não pertence aos racionais. Ou seja,
esse lado desse triângulo existe, porque a gente consegue construí-lo, mas eu não posso expressá-lo como a divisão de dois inteiros. Então, como é que eu faço? A ideia vai ser sobre paridade. Então, prova. Suponha que seja racional, tá certo? Suponha que raiz de 2 pertence a quê? Como isso aqui é um número positivo, né, porque ele expressa a medida, podemos dizer o seguinte. Então, se ele é racional, podemos escrever que o raiz de 2 é A sobre B, tá certo? Onde eles são inteiros positivos ou naturais, onde A e B são números naturais. Vou colocar aqui, ó, com B diferente de zero. Outra coisa, quando eu escrevo uma fração, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é fatorar, né? Simplificar. O que é que eu faço? Eu cancelo os fatores comuns. Aí eu digo que essa fração é irredutível. O que é que isso quer dizer? Que não existem mais fatores que existam em A e em B ao mesmo tempo. Aí eu digo o seguinte, que o MDC, o máximo divisor comum de A e B igual a 1, ou eu digo o seguinte, que A e B, a fração AB é irredutível. Irredutível é só para dizer que não tem mais como eu simplificar isso. Tudo tranquilo? Guarde isso aí. Agora vamos para a próxima página. Vamos para cá. Daí eu vou ter o seguinte, raiz de 2 igual a A sobre B. Propriedade das frações, né? Vai ficar assim, A igual a B, raiz de 2. Eleva ao quadrado. Por que elevar ao quadrado? Porque eu não conheço nada sobre o raiz de 2. Eu conheço sobre o 2. Então, fica aqui, o quadrado de A é igual a 2B2. Opa! Só que B é inteiro, tá certo? 2 vezes B ao quadrado, isso aqui é o quê? Isso aqui é par. Então, implica que o quadrado de A é par. Mas quem é o quadrado de A? Então, a gente vai ter o seguinte, que A vezes A é par. Tá bom? Daqui só tem duas opções para A. Ou ele é par, ou ele é ímpar. Se o A fosse ímpar, então aqui A é par, ou A é ímpar. Se o A fosse ímpar, pessoal, ímpar vezes ímpar, você consegue provar que é ímpar. Mas aqui ia implicar que A ao quadrado seria ímpar. E isso não é possível. Por quê? Porque o quadrado de A é par. Então, como eu tenho um número inteiro, se ele não pode ser ímpar, ele tem que ser par. Isso foi lá aquele desenho que eu fiz. O conjunto dos inteiros é a união daqueles dois conjuntos. Tá certo? Deste modo, A é par. Opa! O que é que isso quer dizer? Se ele é par, o A é igual a 2x, onde x pertence a z. Agora joga na equação original. Então vai ficar assim. 2x ao quadrado é igual a 2 vezes B2. Isso vai nos dar o quê? 4x2 é igual a 2B2. Dividindo, vamos ter que B ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. Só que esse x é inteiro, não esqueça disso. 2 vezes 1 inteiro, tá certo? É o quê? É um inteiro e par. Então, isso aqui é par. Opa! Então, implica que o quadrado de B é par. Se o quadrado de um inteiro é par, necessariamente B é par. Então, se o B é par, então, olha o que é que a gente vai chegar. Ó. O B vai ser da forma 2y, onde y pertence a z. Agora vem para cá, ó. Observe isso aqui. Quando eu começo a escrever a fração, eu digo que essa fração é irredutível. Ou seja, eu já simplifiquei o máximo que eu podia. E eu chego às seguintes conclusões. Que o A é par, ele é 2x, e o B, ele é par também, é 2y, onde os dois são inteiros. Só que isso é uma contradição, porque a fração era irredutível. E aqui, eu ainda posso dividir por 2. Aí você pode estar pensando, professor, mas não poderia dividir por 2 e continuar o processo?
tem uma resolução, vou fazer mais na frente, que é chamada descida de Fermat. A gente usa muito em alguns problemas. Você supõe que o problema tem uma solução mínima e prova que existe uma solução menor ainda. Isso gera uma contradição, tá certo? Tem essa demonstração por polinômios. Aqui é só uma mostrando a paridade. Só que aqui, ó, já é uma contradição, tá certo? Então temos uma contradição. Por quê? Pois o MDC de A e B, quando eu escrevo a fração, é igual a 1. Ou seja, a fração AB é irredutível. E aqui nós chegamos que a fração não é redutível, porque os dois são pares, tá certo? Conclusão, eu não posso assumir que o raiz de 2 pode ser escrito como a divisão de 2 inteiros, tá certo? Deste modo, raiz de 2 é diferente, né, de divisão de 2 inteiros, ou seja, não pertence aos racionais. Isso aqui causou um problema de existência na época, né? E como é que pode, né? Existem esses três conjuntos, os naturais, os inteiros e os racionais, e existe um lado de um triângulo que não faz parte desses conjuntos. Aí tem uma longa história daí para frente, né? Houve mortes por isso, ó, o Emanuel falando. Porque é um negócio, vocês pensem aí, meu Deus, ó, existem três conjuntos. Eu construí esse triângulo, eu tô vendo, né? Mas como é que pode? A medida não está em nenhum desses três conjuntos. Aqui depois vai ser só uma palestra falando sobre isso. Sim, sim. Beleza? Então agora, pessoal, eu vou fazer os probleminhas, tá certo? A lista para casa que vocês vão receber é um módulo, né? Tem lá o carimbo da gente. Tem problemas resolvidos, os iniciais, para vocês verem todas essas propriedades, tá certo? Os problemas propostos são todos de competições, de livros, tá certo? E tem os problemas, eu dividi em três tópicos, problemas 1, 2 e 3. Os três são os problemas mais difíceis, tipo de competições internacionais. Esses eu coloquei a resolução, tá certo? Então vamos nós começar os problemas, né? Aqui é um problema, pessoal, que eu até coloquei essa semana lá no grupo da gente. Não sei se vocês chegaram a ver, eu expliquei os livros iniciais para fazer a base. Aí o primeiro livro, que é os Círculos Matemáticos, o que é isso? Um grupo de professores russos, né, dividiram a matemática, essa matemática criativa, em alguns capítulos. Aí tem a paridade, falando só sobre números pares, números ímpares, fala sobre geometria, números inteiros, um pouquinho de álgebra. E um desses problemas tá lá. Antigamente só tinha esse livro em russo, tá certo? Dava um trabalho gigante traduzir. Depois, foi traduzido para o inglês, eu acho em 1989, foi traduzido para o inglês, e depois a SBM traduziu para o português, tá certo? Tem lá, é o primeiro livro que todos vocês devem estudar, tá certo? Depois eu coloquei os outros, álgebra, teoria dos números, para fazer a base, tudo bem? Então aqui é uma tradução que eu fiz na época, né? Então é o seguinte, ó. Tipo, suponha o seguinte, eu tenho um caderno, um livro, tá certo? Com 100 folhas. Toda folha tem um número do frente e tem um verso, ok? Aí eu numerei essas folhas, né? De 1 até 200. 1, 2, 3, 4 e assim vai. Aí a Marília, ser humano bem quietinho, tá certo? Foi lá e arrancou 25 folhas, tá certo? E somou esses 50 números, porque em cada folha tem o número da página de frente e o verso. E tá certo? Os números que encontrou nas páginas. Maria poderia obter 123 como soma? Então vamos pensar o seguinte. Sejam as 25, né, folhas de Marília. Eu vou colocar aqui. E tem a folha 1 que ela arrancou. E tem a folha 2, folha 3,
até a folha 25. Normalmente, esses problemas, com todos eles, a grande maioria foram criados por essa banca de professores russos, né? Eu acho que isso deve ter sido fato verídico, né? Normalmente, criança é bicho danado. Aí eu tenho um livro meu de combinatório, que foi a maior dificuldade de eu conseguir esse livro, né? Eu tive que importar. E a primeira, assim quando chegou aqui em casa, a Marília pegou e pintou a primeira página de pincel, né? Quando eu chego, eu deixo minha mochila na entrada. Aí deve ter ocorrido isso com algum desses professores na época. Então veja o seguinte, ó. Toda folha, ela tem um número frente e tem um verso. O que é que eu estou querendo dizer? Se o da frente for par, o do verso vai ser ímpar, porque é o consecutivo. Se for ímpar, é par. Então eu vou colocar assim, ó. Sempre vai ter um ímpar e um par. Aqui é a mesma coisa. Um ímpar e um par. Vou colocar par ímpar. A ordem não importa, tá certo? E aqui sucessivamente. Par, ímpar, até esse aqui, ó. Par, ímpar. Então veja o seguinte, ó. A soma dos dois números de cada folha são duas páginas, né? Frente e o verso. É da forma. É uma coisa do tipo, ó. É um número par mais o número ímpar, ou um ímpar mais um par. São consecutivos. Isso aqui vai dar o quê, ó? 2x mais 2x mais 1. É o 4x mais 1, que é a mesma coisa de 2 que multiplica 2x mais 1. Ou seja, é 2 vezes 1 inteiro mais 1. Então, isso aqui é sempre ímpar. Mesmo que eu não conheça, eu sei que quando eu somar esses dois, vai dar ímpar. Então, vamos somar todo mundo. Logo, a soma total é da forma. Ele é da seguinte forma. Ímpar, vou chamar assim, ó. Ímpar 1 mais ímpar 2 mais ímpar 25. Tá certo? O ímpar da primeira folha, ímpar da segunda. Só, pessoal, que aí eu tenho quantidade ímpares de números ímpares. Se eu somar dois ímpares, ímpar mais ímpar dá par. Quando eu for acrescentar o próximo ímpar, ímpar mais ímpar é par. Par mais ímpar é ímpar. Então aqui já surge um resultado. Se numa soma eu tenho uma quantidade ímpar de parcelas ímpares, tá certo? Então veja o seguinte, ó. Na verdade aqui era para ser 123, né? Era para ser algum número par. Deixa eu colocar aqui, ó, só para ter uma contradição. Deixa eu colocar 124. Então veja o seguinte, ó. Então, esse resultado aqui, ó, soma de números ímpares. Números ímpares. Quantas parcelas ímpares? 25, que é um número ímpar. Então, mesmo que eu não saiba quem é esse resultado, isso aqui é um número ímpar. Tá certo? Tipo, se eu tivesse nessa quantidade, nessa soma, uma quantidade par de parcelas ímpares, o resultado seria par. Como é uma quantidade ímpar, então é ímpar somado uma quantidade ímpar de vezes. Então, o resultado total é ímpar. Aí, só para mostrar que é uma contradição, aqui ajeita, né? Coloca aí um número par, 124, que é diferente de 124, que é par. Ou seja, ela somou errado em algum momento, porque a soma deveria ser ímpar, tá certo? Então, aqui é o primeiro problema para abrir essa parte de números inteiros, para mostrar que, com esses fatos, a gente resolve vários problemas violentos, tá certo? Aqui é um dos problemas. Ok, pessoal? Então, o que é que a gente está provando? Que se eu tenho uma quantidade ímpar de números ímpares, esse resultado vai dar ímpar, tá certo? 3 ímpares vai dar ímpar. 5 ímpares, a soma vai dar ímpar, beleza? Aqui só ajeita e coloca o número par para ter uma contradição. Tranquilo? Vamos lá, mais um. Ó. Oi, Caio. Diz lá.
Aqui é porque quando eu fui digitar, eu digitei errado. Que é para ser algum número par. Tá certo? Beleza, Caio? Pronto. Outro fato importante, pessoal, é esse aqui, ó. É a representação decimal. Todo número inteiro, né? Inteiro positivo, eu posso escrevê-lo como potências de 10. Você pode estar pensando, mas como assim, professor? Por exemplo, o número 25, ele é 2 vezes 10 mais 5, tá certo? O número 37, ele é 3 vezes 10 mais 7. O número 238, ele é 200 mais 30 mais 8. Então, o 200 é 2 vezes 100, mais 3 vezes 10 mais 8. Isso é chamada representação decimal. É isso que a gente vai utilizar. Representação decimal de um inteiro. Aqui eu vou utilizar para 2 dígitos. Então, pensa o seguinte, ó. Ache todos os números inteiros de 2 algarismos, então unidade e dezena, que sejam iguais ao quádruplo da soma dos seus algarismos. Então, vamos pensar no seguinte, ó, o número 24, ele é 2 vezes 10 mais 4. O número 75, ele é 7 vezes 10 mais 5. Isso é a representação decimal, né? Número 236, todo número eu posso escrever desse formato. Ele é 2 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10, mais 6. Tá certo? Então, isso vale para 2, 3, 4, N dígitos. Você sempre consegue escrever. Eu vou fazer mais na frente um problema mais forte sobre isso, tá certo? Então, no nosso caso aqui, eu tenho o seguinte. Então, seja AB, eu vou colocar essa barrinha só para dizer que é um número de 2 algarismos. Um número de 2 algarismos. De 2 algarismos. Opa! Então, aqui, ele possui B unidades e A dezenas. Então, implica que esse nosso número, ele pode ser escrito assim, ó. 10 vezes A mais B. Tá certo? Só o que foi que o problema deu? Ele é o quádruplo, 4 vezes a soma dos seus algarismos, os algarismos A e B. Então, temos a equação AB é igual a 4 que multiplica A mais B. Só que isso aqui, pessoal, como é que eu posso reescrever? 10A mais B é igual a 4A mais 4B. Opa, assim vai ficar melhor. Por quê? Ó? Esse cara vem para cá e eu levo esse para lá. Ó. Então vai ficar 6A igual a 3B. Divide tudo por 3, então B é igual a 2A. Para aqui. Ó. Quando eu escrevo o número de 2 algarismos, automaticamente já fica subentendido que A e B são dígitos. O que é que eu quero dizer? Que A está de 1 até 9 e o B está de 0 até 9. Então, eles dois pertencem a esse conjunto aqui. Ó. Vou colocar o segundo passo. Segundo passo. A e B pertencem a esse conjunto. 0, 1, 2 até 9. Então, o que é que eu faço? Os números que satisfazem essa propriedade, a unidade, né, que é B, é o dobro da dezena. Então, como é que eu encontro os números? Então, eu vou atribuir valores a A. Só que eu não posso passar de 10 e não posso ser 0 com A, tá certo? Então, veja o seguinte. Se A for igual a 1, implica que o nosso B é quem? É o dobro. Vai ser 2. Opa! Então, quem é o número procurado? 1, 2, que é o 12. E veja, de fato, que o 12, ele é 4 vezes 1 mais 2. Olha aí, rapaz. Se o A for 2, o B vai dar quanto? 4. Então, o número é 24. 24 é 4 vezes 6, que é o 2 mais 4. Se o A for 3, o B vai ser 6. Então, o número é 36. Aqui eu estou só verificando de fato que ele satisfaz isso. Ó. Ele é 4 vezes 9, que é 3 mais 6. E, por fim, se o A for 4, o B é 8. Olha que massa. Então, o número será 48,
que 48 é 4 vezes 12, que é 4 mais 8. Professor, por que o A não pode assumir os outros valores? Aí vamos para cá. Ó. Se A for maior ou igual que 5, implica que o nosso B, como ele é o dobro de A, ele é maior ou igual que 10. Só que não vai mais pertencer a esse conjunto. Então, você para nesses 4 elementos. Professor, por que o A não pode ser 0? Se o A fosse 0, o B seria 0. Tá certo? E aqui eu estou com o número de 2 algarismos. Então, a resposta do problema, resposta. Os números procurados são 12, 24, 36 e 48. O que foi que eu utilizei aqui? Representação decimal. E voltei lá para a contagem, né? Só para ver onde é que os algarismos pertencem. Tranquilo? Então, problema rápido. É bem tranquilo. Deixa eu tomar minha aguinha aqui, rapaz. Porque quando chega sábado, é o dia que eu, assim, já dei várias aulas, né? A pessoa fica cansado. Cansado só a garganta, né? Vamos nós. E à tarde eu ainda tenho mais 2 aulas. Esse período, assim, de pandemia, o professor trabalha muito mais. Porque antes, além de preparar a aula, você tem que preparar e deixar pronta no computador, né? Antes não, você chegava na sala, deixava lá na lousa. Agora dá muito mais trabalho. Vamos nós. Esse problema aí, eu criei para um teste de seleção. Não lembro para onde foi, tá certo? Eu acho que 2007. É que sempre eu gosto de criar esses problemas. Tem uma época, em 2011, eu acho que foi 2015. 15 ou 2016. Quando o Brasil vai participar da Olimpíada Rio-Platense, ele manda os alunos de Fortaleza e São Paulo, né? Tem um teste lá em São Paulo e tem um teste aqui em Fortaleza. Aí nesse ano eu fui como jurado, que era para fazer parte do banco de problemas. Aí todo mundo daqui de Fortaleza envia problema, né? Envia problema, chega lá, a gente decide qual problema vai cair para cada nível. São 4 níveis, tá certo? Aí eu lembro que nesse ano eu estava muito inspirado, né? Dos problemas que eu enviei 7 problemas. A gente vai criando, né? Durante o ano você vai tendo ideia. Aí desses 7 problemas caíram 5, rapaz. Eu nem acreditei. Normalmente quando cai você fica morto de alegre. Quando eu vi a prova, eita, a prova tá. Mas caíram distribuídos, né? Tipo assim, caiu um problema no nível A, que é os pequenininhos, aí nível 1, nível 2, nível 3. Beleza? Então vamos nós. É o seguinte, ó. Ache todos os inteiros A e B que satisfazem essa equação. Aí você pode pensar, e agora? Como é que eu vou fazer? Olha o número dos expoentes. Então a primeira coisa, não ficar desesperado. Equações gigantescas, a saída vai ser bem mais simples, tá certo? Os números é mais para dar um medo. Então, o que é que eu faço? Vamos melhorar isso aqui, colocar em evidência. Então, vai ficar assim, A 2006, e multiplicar mais 1, mais 2007, igual a B a 2005, vezes B mais 1. Opa! Vou melhorar mais ainda isso aqui, ó. Vai ficar A 2005, vezes A mais 1, mais 2007. Aí eu vou desmembrar aqui, ó, vai ficar o B a 2004, vezes B mais 1. Por que foi que eu fiz isso? Para aparecer o produto de 2 números consecutivos. Sempre o produto de 2 números consecutivos é par. Se é par, o par na multiplicação ele sempre ganha. Par vezes qualquer outro inteiro é par. Então isso aqui será par, isso aqui vai ser sempre par. Só que eu tenho esse cara ímpar. Par mais ímpar é ímpar. E do outro lado eu tenho par. Então, conclusão, não existe solução inteira. Mas como é que eu provaria isso na prova? Então a gente vai usar um fato. Tá certo? Então, fato. N vezes N mais 1 é sempre par para todo N pertencente a Z. Como é que eu provo isso? Como eu estou utilizando um fato desse, eu tenho que provar isso na prova. Prova. Existem 2 opções. Ou meu N é par, porque ele é inteiro,
ou n é ímpar. Se n for par, o n é da forma 2x. Agora você substitui nessa expressão, então vai ficar 2x vezes 2x mais 1. Coloca o x para dentro do parênteses, vai ficar 2 que multiplica 2x2 mais x. 2 vezes 1 inteiro é par. E se o n for ímpar? Então, n vai ser 2x mais 1. Então, vai ficar, implica aqui, 2x mais 1 vezes 2x mais 2. Opa, tira o 2. Coloca o 2 fora. Fica 2 vezes 2x mais 1 vezes x mais 1. O produto de inteiros é inteiro. Isso aqui é inteiro. 2 vezes o inteiro é par. Eita, Luizão, que violência, né? Então, você acabou de mostrar um fato que vai ser importantíssimo, que isso aqui é sempre par. Então, temos o seguinte, ó. Segundo passo. Então, temos que essa expressão é par, então eu vou chamar assim, ó, um PA, par que depende de A, mais 2007, igual a um par, um PB, um par que depende de B. Só que essa soma, par mais ímpar, isso aqui é ímpar. E do outro lado, eu tenho que isso aqui é par. Mas a gente provou que não existe nenhum número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Mas eu vou colocar o conjunto dos pares, 2x, x pertencente a z, interceptado com os dois y mais 1, y pertencente a z. Essa interseção é vazia. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que essa equação não tem solução. Então, conclusão, não existem soluções. Soluções inteiras, tá bom? É claro que vão existir outras soluções. Ok? Então, é só para mostrar que como esses fatos, você vai combinando, né, unindo. Ó, o que foi que eu utilizei? Que não existe número que seja par e ímpar ao mesmo tempo, é simples, é. Mas olha aí, ó, foi o que resolveu esse problema. E que o produto de dois números consecutivos é sempre par. E a soma de par com ímpar, eu utilizei isso aqui também, ó. Par mais ímpar é ímpar. Beleza? Então, probleminha bem tranquilo. Tudo tranquilo, Stephanie? Beleza? Tudo show? Vamos nós? Vamos lá. O Nazareno. Pronto. Esse aqui é um problema mais desafiador. Deixa eu numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Problema 4. Esse aqui já é sobre frações, né? Cai bastante isso aqui, ó. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Ó, queremos encontrar todos os números naturais maiores do que 8, tais que n menos 3 divide isso aqui. Aí você, vixe, então queremos encontrar inteiros n que isso aqui ocorra. Então, queremos encontrar n maior que 8 com n ao cubo menos 3 sobre n menos 3, isso aqui seja inteiro. Você pode estar pensando, professor, como é que a gente vai fazer isso, né? Veja o seguinte, aí eu vou usar um teorema violentíssimo, que é o seguinte. É brincadeira, tá bom? Eu vou usar um produto notável. Ou seja, eu vou expressar essa fração aqui de cima muito parecida com essa, ou seja, vou dividir esse cara por esse e vou olhar o resto. Só que eu posso fazer isso de uma maneira bem mais elegante. Como assim, ó? Lembrem lá do produto notável, a ao cubo menos b ao cubo. Aqui vai ser o tópico da próxima aula. Isso é a menos b. Produto notável tem uma frase que é assim, quem fatura, né? A2 mais AB mais B2. Então, fatoração resolve problema emocional. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Ó? Só que aqui eu não tenho 3 ao cubo. Né? Se tivesse menos 3 ao cubo, eu fatorava. Mas como o problema é seu, né? É nosso, a gente vai colocar o 3 ao cubo. Aí você pode estar dizendo, professor, mas aí você vai mudar o problema, tenha calma. Vai ficar assim, ó.
Quando eu faço isso, eu estou acrescentando menos 27. Só que aqui eu tenho menos 3. Então, eu vou pôr 24. Ah, então qual é a diferença daqui para cá? Ó? Só a fé, tá bom? A forma de expressar isso aqui. E para que eu vou fazer isso, né? Porque vai ficar mais simples. Então, agora eu vou utilizar o produto notável. Isso é n menos 3 vezes n2 mais 3n mais 9 mais 24 sobre... Aí eu vou dividir em duas frações. N menos 3 e aqui n menos 3. Ah, assim fica bom demais. Por quê? Ó? Veja que o n igual a 3 não faz sentido, né? Porque vai zerar isso aqui. Ó. Então, eu posso cancelar esse cara com esse. Isso aqui vai nos dar o quê? Ó? N ao quadrado mais 3n mais 9 mais 24 sobre n menos 3. Opa, meu patrão. O que é que eu quero? Eu quero encontrar os n's de modo que isso tudo seja inteiro. Só, pessoal, que o n é inteiro. Ó. Inteiro positivo. Se ele é inteiro, isso aqui é inteiro. Opa, assim fica mais simples. Ó. Isso aqui é inteiro. Então, para tudo ser inteiro, como isso aqui é inteiro, basta que isso aqui seja inteiro. Ah, Luiz, assim ficou bom demais. Eu fiquei até emocionado. Ó. Então, fica da seguinte forma. Então, 24 sobre n menos 3, tá certo? Vai ficar como? Pertence a z. O que é que isso quer dizer? Isto é, n menos 3 é divisor de 24. Não se esqueça que eu quero n maior do que 8. Mas aqui eu poderia achar todos, né? Ou seja, n menos 3 pertence a esse conjunto dos divisores positivos de 24, tá certo? Só que a restrição dele é que seja maior do que 8. Aí não tem problema. Você vai colocar assim, vamos colocar todos, ó. Para essa fração ser inteira, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, são os divisores. Mais ou menos 6, mais ou menos 8, mais ou menos 12 e mais ou menos 24. Aqui eu posso achar todos os valores que tornam essa expressão inteira. Só que aqui ele pediu maior do que 8. Não tem problema. Como n é maior do que 8, como queremos n maior que 8, aí você vai fazer o seguinte. Então, n menos 3, ele só vai poder ser quem? Ó? Só pode assumir os valores de 6 para cima. 6, 8, 12 e 24. Tá certo? Se fossem todos os valores, aí n menos 3 poderia ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim vai. Ou seja, o que ele está pedindo, n pode ser 9, 11, 15 ou 27. Então, esses caras são todos os inteiros maiores do que 8, que torna essa fração inteira. Isso aqui são problemas que caem com bastante frequência, tá certo? Tem problema da IMO, que é essa mesma ideia, né? Você faz umas manipulações algébricas e chega no algo mais simples. Quando for na próxima aula, eu vou resolver um mais violento desse estilo. Aqui é só para mostrar como a gente pode fazer isso. E eu usei a noção de divisão, né? Divisibilidade. Ou seja, para uma coisa dessa se tornar mais simples, eu divido em duas frações. Essa aqui sendo inteira e essa aqui em cima algo constante. Beleza? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo de boa? Tranquilo? Posso, Caio? O seguinte, ó. Essa parte aqui, Caio, tudo isso aqui é a fração, ó. Tá certo? Essa fração vai dar isso mais isso. Só que essa parte aqui é inteiro. Por quê? Porque o n é inteiro. Se n é inteiro, n ao quadrado é inteiro. 3 vezes n é inteiro, 9 é inteiro. Então, isso aqui vai dar um número inteiro. Tranquilo? Aí, inteiro mais isso aqui. Eu quero que seja inteiro. Logo, necessariamente, eu tenho que isso aqui deve ser inteiro. Tranquilo? Vamos nós. A gente vai fazer um bocado aqui. Então, esse aqui, deixa eu ver. Vou numerar aqui, ó. 2. Opa. Que é o terceiro. E quando tem um pouco de teoria,
você faz menos questões, né? 3. Esse aqui é o 4. Tranquilo? Vamos nós. Ó, esse aqui é bonito. É um problema búlgaro. Os búlgaros são um dos problemas mais bacanas que eu acho. Isso em qualquer área. Geometria, números inteiros, teoria dos números. Olha o que ele diz, ó. Mostre que os números de 1 a 15 não podem ser divididos em um grupo de A de 2 elementos e um grupo B de 3 elementos, tais que a soma dos elementos de B seja igual ao produto dos elementos de A. Ou seja, não tem interseção, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui também é uma técnica de fatoração bacana, muito importante. Como é que a gente faz? Então, vamos fazer o seguinte. Suponha, né? Suponhamos que seja possível. Seja possível. Então, aqui eu tenho A, vou colocar assim, ó. Quem é que tem 2 elementos? A, um grupo de 2 elementos. Então, vou chamar de X e Y. E o B tem 13 elementos, tá certo? Então, vai ser quem? Vai ser os elementos de 1 a 15, menos o X, menos o Y. X e Y fazem parte desse conjunto, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. Tipo, o B1, B2, até B13. Ok? Não esqueça que, quando eu unir A unido com B, vai dar todo esse conjunto, ó. Tá certo? Pronto, guarda isso aí. Agora, o que é que ele está dizendo? Ele está assumindo o seguinte. 2 elementos, um grupo de B, tais que a soma dos elementos de B, então queremos que a soma dos elementos de B, B1 mais B2 até B13, seja igual ao produto dos elementos de A, X vezes Y. Até aí, tudo tranquilo? Só, pessoal, que essa soma de 13 elementos, ela faz parte desses 15 aqui, ó. Os únicos que não vão aparecer nessa soma são esses dois. Então, a gente pode escrever o seguinte. Podemos escrever. Esse cara, ó, vejam comigo. B1 mais B2 até B13 são 13 elementos desse conjunto. Então, isso vai ser 1 mais 2, eu vou somar todo mundo, todos, menos os que não estão nesse conjunto. Menos x menos y. Todo mundo concorda? Vou colocar assim entre... Deixa eu melhorar isso aqui. Menos x menos y. Fazer assim. O que é isso? Isso aqui são todos os 15, todos os elementos, e aqui é a soma dos elementos de A. Elementos de A, que não fazem parte de B, tá certo? Então, ao invés de eu olhar para essa soma, eu vou olhar para essa, que é bem mais simples. Só que eu quero que essa soma seja igual a esse produto. Então, a gente vai ter o quê? Ó? Daí, olha que massa, 1 mais 2 até 15. Eu vou passar isso aqui para o outro lado. Ó. Vai ser x mais y mais x vezes y. Tá aí tudo tranquilo, pessoal? Ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou para mais uma página. Deixa eu pegar mais uma página. Então, a gente vai ter o seguinte. Teremos x, y, mais x mais y, igual a 1 mais 2 até 15. Só que essa soma aqui, como é que a gente pode fazer? Ó? É o primeiro mais o último. Né? Soma de Gauss vezes a quantidade de números sobre 2. Tá bom? Então, daqui para cá, soma da PA. Soma da PA. Ora, isso aqui vai dar 16, 8 vezes 15, 120. Tranquilo? Guarda isso aí. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fatorar, usar truques algébricos. Então, aqui eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar x que multiplica y mais 1, mais y,
igual a 120. Beleza? Então, coloquei em evidência esses dois caras. Ó. Na verdade, coloquei em evidência o x. Ó. Ele estava aqui e estava aqui. Tá bom? Só, pessoal, o que é que aparece? Ó? Eu preciso do mais um. Então, vou somar mais um dos dois lados. Somando. Mando mais um. O que é que eu vou ter? Vai ficar x que multiplica y mais 1. Olha que lindo. Mais 1 igual a 121. Agora, o que é que eu posso colocar em evidência? O y mais 1. Põe o y mais 1 em evidência. Ó. Olha que lindo. Ó. Y mais 1 que multiplica x mais 1. Isso é igual a 121. Opa, meu patrão. Então, se aquilo for possível, fazer aquela divisão, a gente vai implicar nisso. Só, pessoal, que o 121, como é que eu posso representá-lo como produto de dois números? É 1 vezes 121, 121 vezes 1, ou 11 vezes 11. Só tem essas formas possíveis. Ou seja, então, x mais 1 vai ser igual, y mais 1 vai ser igual a... Eu estou fatorando. Pode ser que seja 1, 121, pode ser que seja 121, 1, ou pode ser que seja 11 e 11. Opa, isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar aqui, os pares x e y são iguais a x igual, y igual. Pode ser que seja 0 e 120, pode ser que seja 120 e 0, ou pode ser que seja 10 e 10. Todos esses casos geram absurdo. Por quê? Não se esqueça que x e y pertencem a esse conjunto, ó, até 15. E quando eu digo um conjunto de dois elementos, A é igual a x, y, automaticamente subentende que o x é diferente de y, porque eu estou no conjunto. Então, as únicas possibilidades possíveis geram uma contradição. Essa aqui não pode, ó, não pode, porque o x não pode ser 0, nem o y pode ser 120, essa aqui também, e essa aqui também, porque os dois são diferentes. Então, conclusão, não é possível fazer tal divisão. Não é possível fazer tal divisão. Legal, né, esse problema? Esse é um dos mais bonitos, né? Deixa eu voltar para vocês verem o que foi que eu fiz. Esse fato aqui foi fundamental. Tranquilo? Para a gente ver que não é possível. Tranquilo? Tudo de boa, pessoal? Então, supõe que é possível e chegam na contradição. Foram 2 páginas. Beleza? Vamos nós para o sexto. Esse aqui é um dos mais delicados. Sempre problema de competição russa, eles são bem bacanas. Então, olha o legal aqui. Ó. Temos um tabuleiro, 2007 por 2007. O que é que quer dizer isso? As casinhas, né? Aí, em cada casinha, eu coloco um ou menos um, tá bom? Aí ele chama de AI, o produto dos elementos da linha I, e BJ, o produto dos elementos da coluna J. Tá certo? Pede para provar que isso aqui é diferente de 0. Eita, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, solução. Então, vamos tentar criar um tabuleiro aqui, ó. Para entender o que é que está ocorrendo. Fazer o esboço. Colocar aqui, ó. Aí aqui. Para colocar as colunas. E aqui. Vou colocar assim, ó. Então aqui continua. E continua também. E aqui é a mesma história. Então, em cada casinha dessa, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Coloca um ou menos um. Tá bom? Então, quantas são as possibilidades, né? Se você quiser saber quantas são as possibilidades. Para cada carinha desse tem 2. Aí ficava 2 vezes 2 vezes 2, tá certo? Cada coluna dessa tem 2007 quadradinhos.
Aí o que é que ele diz? Ele chama de AI o produto dos elementos da linha I. Tá bom? Então, aqui é uma certa linha. Tá bom? Então, é o AI. E ele chama de BJ, o produto dos elementos. Então, aqui é o nosso B1. B1 é o produto de todo mundo da coluna 1. B2, B3, até o B 2007. Aqui vai ser o A1, A2, até o A 2007. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, primeiro passo. Note o seguinte, ó. Tanto o AJ quanto o BI, eles só podem ser menos 1 ou 1. Por quê? Porque nessas casinhas, os objetos só podem ser 1 ou menos 1, tá bom? Que é uma possibilidade, ok? Outro fato importantíssimo é o seguinte, segundo passo. Quando a gente multiplicar, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou multiplicar todos os A's. Quem é A? A é o produto dos elementos da primeira linha, em cada casinha. A2, o produto desses elementos. Então, veja o seguinte, veja que A1 vezes A2, vezes A 2007, isso vai me dar o quê? Todos os números do tabuleiro. Números do tabuleiro. Mas isso também ocorre quando? Quando eu multiplico B1 vezes B2 vezes B3 até B 2007. Eu estou multiplicando nesse sentido e estou multiplicando nesse sentido. Tipo B1, eu tenho todos esses elementos aqui. Aí eu multiplico. B2, então isso também me dá todos os números do tabuleiro. Ora, o que é que eu tenho? Números do tabuleiro. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que esse produto dos A's é igual ao produto dos B's. Tranquilo? Eu vou para mais uma página. Esse problema é muito legal. Vamos para cá. Terceiro passo. Então, o que é que a gente tem? Que A1 vezes A2 vezes A 2007 é igual a B1 vezes B2 vezes B 2007. Tá certo? Só, pessoal, que cada carinha desse ou é 1 ou é menos 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma quantidade de uns aqui, ó. Quantidade de uns. E vai ter uma quantidade de menos uns. Aqui é a mesma coisa. Quantidade de uns. E aqui é a quantidade de menos uns. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Vamos supor que a quantidade de menos uns desse lado seja m. E a quantidade de menos uns aqui seja n. Só que não esqueça que eu tenho quantos valores aqui, ó? Quantos produtos? 2007. Se são n caras iguais a menos 1, a quantidade de uns são 2007 menos n. Aqui a quantidade vai ser 2007 menos m. Tá bom? É claro que os uns não vão interferir por enquanto. Mas isso aqui vai nos dar o quê? Ó? Implica que o menos 1 elevado a n é igual a menos 1 elevado a m. Para ocorrer a igualdade, os dois devem ser pares, ou os dois são ímpares. Ou seja, isso implica que m e n possuem a mesma paridade. Mesma paridade. O que é que isso quer dizer? Ambos pares ou ambos ímpares. Então, m e n pares ou m e n ímpares. Guarda isso aí, ó. Tá certo? Terceiro passo. Agora deixa eu voltar para perguntar o que é que ele está querendo, não é? Ele está pedindo para a gente provar que essa soma dos AJs com os BJs nunca pode dar zero. Vamos ver. Será que não pode mesmo? Por que que não pode, né? Quarto passo. Então, pessoal, o somatório dos AJs mais o somatório dos BJs, isso aqui vai ser quem? Vamos nós. Existem quantos uns? 2007 menos n. Então vai ficar assim, ó. 2007 menos n vezes 1
mais quantas parcelas iguais a menos 1? N. Mais 2007 menos M vezes 1, mais M parcelas iguais a menos 1. Tranquilo? Isso aqui é igual a, vamos melhorar. O 2007 ele vai aparecer duas vezes, ó. Então vai ficar 2 vezes 2007 menos, ó, 2N menos 2M. Opa! Isso aqui é igual a 2 que multiplica 2007 menos M mais N. Até aí, tudo beleza? Só, pessoal, que esse cara aqui, ó, MN, são ambos pares ou ambos ímpares. Isso quer dizer que sempre a soma vai ser par. Olha que lindo. Isso aqui tem gente que se emociona e chora. Se os dois têm a mesma paridade, então implica que M mais N, ele é sempre par. Mesma paridade, ou os dois são pares ou os dois são ímpares. Ora, se isso aqui é par, né, a soma, isso aqui é ímpar, então essa diferença é sempre ímpar. Então é claro que isso aqui nunca pode ser zero, porque se fosse zero, você ia ter que o 2007 deveria ser igual a esse cara, e não é possível. Então isso aqui é sempre diferente de zero, correto? Se fosse zero, você cancelaria o 2, ia ter que 2007 seria a soma desses dois, que é par, só que não pode. Beleza? Tranquilo? Então aí mais um problema mostrando como isso aí pode resolver certos problemas. Então, isso aí é como se fosse, é uma matriz, né? É um problema de matriz. Né? A soma dos elementos, das linhas e das colunas. Tranquilo? Tudo de boa? Vou relembrar aqui o que foi que eu fiz. Então, aqui foi um problema de uma competição russa, tá certo? Para alunos do nível 2 e 3. Porque veja que eu não usei nada demais, usei só um pouquinho de criatividade. Tranquilo? Então, problema 7, deixa eu ver se tem mais um. Deixa eu ver aqui, tem esse. Ah, pronto, eu quero terminar a aula com esse aqui. Eu só mudar a ordem desses dois para mostrar como isso aqui é poderoso. Tranquilo? Tudo tranquilo, Stefan? Ó, esse aqui é o problema de número 6, que é o 7. Vamos lá, o Renato hoje iniciou com probleminhas lá de algebra, né? Isso aí são muito importantes. Vamos nós, terminar com esse aqui. Ó. Demonstra que esse número é um quadrado perfeito. Então, o que é um quadrado perfeito? É x ao quadrado, onde x é o número que está... Pois é, tem um pessoal que já está saindo com medo aí, mas isso aí vai assistir devagarinho, que até dá certo. Aí quando joga na internet, muita gente não pode nesse horário. Tem vários alunos do Piauí que estão fazendo prova nesse horário, eles assistem depois. Tranquilo? Então, um abraço aí, pessoal do Piauí, pessoal do Maranhão, pessoal de Manaus, tá certo? Eles assistem durante a semana. Então, vamos fazer o seguinte, ó, solução. O que é que eu vou utilizar? Representação decimal. Como assim, professor? Então, veja o seguinte, esse númerozão violento, eu vou escrevê-lo assim, ó. Ele é 1, 1, n menos 1, algarismos iguais a 1, e o resto eu vou completar com zeros, ó. Quantos zeros? Tem n zeros do 2 e tem mais um do 5. Então, tem n mais 1 zeros. Mais, esse cara eu posso escrever como 2, 2, 2, 0. Quantos algarismos? N algarismos 2 mais um 5. O que é que eu estou fazendo? Estou desmembrando o número. Beleza? E agora? Agora veja o seguinte. Quando o número termina por 2 algarismos, por um algarismo zero, é a mesma coisa que multiplicá-lo por 10. Tá certo? Quando o número termina em 2 algarismos zeros, ele está sendo multiplicado por 10 ao quadrado, por 10 ao cubo. Tá certo? Vamos lá, Stephanie. Assim, Stephanie, ó. Por exemplo, você tem um número 125. Ele é 100 mais 20 mais 5. Tem o número 2, 3, 4, 5. Ele é 2, 0, 0, 300 mais 40 mais 5. É representação decimal. Estou só desmembrando. Aí, os caras que eu tirei, eu coloco zeros, né? Tá certo? E agora?
Tá certo? Porque na hora a pessoa fica nervosa, né? Rapaz, o que é isso? Parece uma mágica, né? Só, gente, o que é que eu vou fazer? Se o número termina por n mais 1 zeros, então ele está sendo multiplicado por 10 elevado a n mais 1. Então vai ficar assim, ó. N menos 1 algarismos vezes 10 elevado a n mais 1. Mais, ele está terminando em zero. Então está sendo multiplicado por 10. Então vai ficar 2, 2, 2. N algarismos 2 vezes 10 mais 5. Guarda isso aí. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 em evidência. Professor, e pode? Pode, ó. Número 22, ele é 2 vezes 11. Tá certo? O número 222, ele é 2 que multiplica 111. Então aqui eu ainda vou melhorar mais, ó. Tá só começando o problema. Então isso aqui, n menos 1, vezes 10 elevado a n mais 1, mais, colocando 2 e o 10, vai ficar assim, 2 vezes 10, aí o número formado por n algarismos iguais a 1, mais 5. Eita, professor, e agora? Que violência, né? Vamos, agora eu vou usar um argumento mais forte, que é o seguinte. Ó. Esse fato é importantíssimo para eu simplificar isso aqui. Como assim, professor? Por exemplo, o número 11, ele é a mesma coisa de 99 sobre 9. Professor, que truque é esse, né? Por quê? Porque eu posso expressá-lo dessa forma. 10 ao quadrado menos 1 sobre 9. O número 111, ele é o 999 sobre 9. Ou seja, estou multiplicando por 9 em cima e embaixo. Aqui eu estou utilizando um teorema violento, que 1 é 9 sobre 9. Só que faz diferença, né? Isso aqui é igual a 10 ao cubo menos 1 sobre 9. Ou seja, um número formado por k algarismos iguais a 1, ele é 10 elevado a k menos 1 sobre 9. Aqui vai ser o que eu vou utilizar. Então, eu vou levar isso aqui para a próxima página e vou melhorar isso aqui, ó. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Vamos nós. Tenham calma, tenham calma. É assim mesmo. Então, vai ficar o seguinte. Então, segundo passo. Então, eu tenho n menos 1 algarismos iguais a 1, 10 elevado a n mais 1, mais 20 vezes n algarismos iguais a 1, mais 5. Agora, vamos usar aquele artifício. Quem é isso aqui, ó? Isso aqui agora é o 10 elevado a n menos 1 sobre 9. Esse carinha aqui, vezes, eu vou repetir, ó. 10 elevado a n mais 1, mais 20, vezes, quem é isso aqui, ó? 10 elevado a n menos 1 sobre 9. Mais 5. Beleza? Então, aqui eu estou utilizando já aquele artifício. Vou colocar assim, daqui para cá asterisco, daqui para cá estou utilizando o asterisco. Deixa eu voltar só para dizer quem é o asterisco. Isso aqui, ó. Tranquilo? Vamos nós. Agora vamos lá, vocês vão ver como é emocionante. Eu vou multiplicar agora esse por isso. Então vai ficar 10 elevado a 2n, somos expoentes, menos 10 elevado a n mais 1. Aí vou colocar o tração de fração aqui, ó. Sobre 9, tá bom? Mais, vamos nós, 20, ó, 20 vezes 10 elevado a n, a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a n mais 1, porque é 2 vezes 10. Menos 20, agora olha que coisa linda. O 5 tá 5 sobre 1, aí vai ficar 9 vezes 5, 45. Opa, meu patrão. Isso aqui é igual a... Esse cara com esse, ó, vai dar 10 elevado a n mais 1. Então, eu vou ter 10 elevado a 2n. Deixa eu colocar de azul aqui. Então, vai ficar assim, ó. 10 elevado a 2n. Somando esses dois, vai dar 10 elevado a n mais 1, mais 25, que é esses dois, sobre 9. Aí você, professor, quando é que isso vai acabar? Tenha calma, vamos nós. Só que eu ainda vou melhorar mais, ó. O 10 elevado a 2n é 10 elevado a n ao quadrado, mais o 10 elevado a n mais 1, olha que eu posso escrever assim, ó, vezes 5. Opa, por quê? 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 10 elevado a n dá isso. Mais, quem é o 25?
5 ao quadrado sobre, olha que lindo, rapaz, 3 ao quadrado. Então, tudo isso aqui é um quadrado perfeito. Na verdade, é um produto notável. É 10 elevado a n mais 5 sobre 3 ao quadrado. Então, aquele númerozão violento, a gente pode escrevê-lo assim. O problema terminou? Ainda não. Porque eu tenho que provar que ele é um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Quadrado perfeito ele é x ao quadrado e esse x, ele é um número inteiro. Aí eu vou terminar aqui, ó. Só que aqui já é o finalzinho. Terceiro passo. Então veja o seguinte, ó. Quem é 10 elevado a n mais 5 é o número que começa por 1, tem vários algarismos zeros e tem o 5. Tá certo? Só, pessoal, que eu quero ver que essa fração é inteira. Como é que eu vejo isso? Quem é a soma dos algarismos desse número? A soma dos algarismos é 1 mais vários zeros mais 5, que é 6. Ou seja, se a soma dos algarismos é 6, esse número é divisível por 3. Então, 1, 0, 5 é divisível por 3. Opa! Isso quer dizer que o que está dentro do parênteses é inteiro. 5 sobre 3 pertence a Z. Logo, o número é um quadrado perfeito. Porque aí você não pode dizer que é x ao quadrado sem se preocupar com o que está dentro do parênteses. Logo, é um quadrado perfeito. Quadrado perfeito. Ok, pessoal? Então, hoje tiveram alguns problemas mais avançados. Aí, na próxima aula, eu vou continuar. O que é que eu aconselho? Vocês vão lá no material, vão dar uma olhada na teoria. Tem 10 problemas resolvidos, passo a passo, e tem mais esses que eu fiz, né? Foram 7 problemas, então são 17. Aí vocês vão tentando, vão mandando dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Tem um aluno meu de Olimpíada, né, campeão, e ele tá lá para tirar essas dúvidas. Vocês deu o print da questão, como é que faz essa? Ele vai lá e vai ficar ajudando vocês, tá certo? Nesse grupo de WhatsApp. Beleza? E vão estudando. Na próxima aula eu continuo, faço mais algumas questões, aí depois eu vou para outro tópico, tipo álgebra. Álgebra é mais maleável, né? E depois a gente vai para geometria. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então esse foi o último da aula de hoje. Hoje foi muita coisa, né? Tá certo? Aí eu vou gerar o PDF, coloco lá no grupo, envia para os seus colegas, tá certo? Logo quando terminar a aula, aí eu coloco lá no meu canal do YouTube, no canal também do grupo, né? Do grupo da matemática, lá da gente Calcaia. E é isso aí. Façam as tarefas de casa, né? Eu vou já enviar. Um abraço em todos, beleza? Hoje foi muito problema bacana, viu? Tranquilo? Então, agradecer a todos. Beleza? Não sei se o Emanuel ou o Renato vai falar alguma coisa. Vou gerar o PDF, já deixo lá. Toda aula tem esse PDF das anotações e a listinha para fazer, tá certo? Então, convido os seus amigos. É uma aula a um nível, não é coisa tão elementar, né? É um treinamento, e isso vai servir muito.